Novo livro do Apocalipse ou da Revelação, capítulo 10, título: Dos santos que a Igreja fabrica, não precisamos deles para nada. 1. Neste dia de todos os santos, em que a nossa Igreja Católica Romana promove em tudo quanto é templo e santuário dela e ao seu serviço a respectiva festa litúrgica, estranhamente ainda com direito a feriado nacional, uma prática institucional que há muito deveria ter caído em desuso, ou o Estado português, depois da República de 1910 e do 25 de abril de 74, não seja bem um Estado constitucionalmente laico, e a laicidade não seja hoje entendida como uma postura humanamente muito mais saudável do que o religioso, sempre demoníaco, por isso sempre inumano. E quando, apesar de vivermos no século XXI, e não como outrora na sinistra Idade Média, ela ainda faz tanta questão de continuar a produzir novos santos, novas santas na fábrica das ditas em Roma, presidida, como se sabe, pelo nosso impagável e pueril cardeal Saraiva, e cujo culto público, sempre lucrativo e isento de impostos, é depois habilmente promovido por ela através da exposição das respectivas imagens espalhadas pelos inúmeros altares de todas as igrejas paroquiais. O que seria mais legítimo esperar e de louvar é que ela tivesse a lucidez e a audácia bastantes para anunciar aos seus numerosos fiéis e ao mundo em geral que muitas dessas santas, antigos e novos, não são hoje exemplo para ninguém. Muito pelo contrário, são um péssimo exemplo que faremos muito bem evitar, nunca imitar. Que faremos muito bem evitar, nunca imitar. 2. Escandalizam-se com esta minha afirmação, não é? Tenho consciência de que é uma afirmação eventualmente chocante, mas nem por isso deixa de ser verdadeira. Aliás, posso ir ainda mais longe e escrever, sem muita margem de erro ou engano, que todos ou quase todos os santos e as santas que povoam o santural da nossa Igreja Católica não são, nunca serão, um bom exemplo para ninguém do século XXI. E até lhes digo mais. No passado, houve sempre no nosso mundo, e também hoje continua a haver, muitas mulheres, muitos homens, crentes e ateus, cujos nomes não figuram, nem nunca figurarão na lista oficial dos santos e das santas da nossa Igreja Católica, e, no entanto, constituem dos mais nobres exemplos que as gerações atuais e as que se lhes seguirem podem ter nos seus horizontes e adotar como modelos de vida humana. Neste aspecto, vão mesmo ao ponto de pensar e de afirmar que as populações e os povos deste século XXI e seguintes andarão bem avisados se adotarem para si este princípio orientador básico. Aquele homem foi declarado santo, aquela mulher foi declarada santa e entrou no santural da Igreja Católica com direito à imagem e a culto público nos altares. Cuidado! Porque são homens, mulheres a excluir como exemplos de vida humana realizada e feliz. 3. Com a sua canonização, estão a querer impingir-nos como exemplo vidas humanas que, se formos por elas, acabaremos uns anjinhos, uns frouxos, uns beatos, uns subservientes, uns lacaios dos clérigos de turno, uns sacristães, uns igrejeiros, uns misseiros, uns humilhados, uns devotos preguiçosos sempre à espera de milagres que nunca acontecerão, uns religiosos ou dependentes, uns tolhidos de medo, uns súbditos, uns crédulos, uns negociantes do religioso, uns pagadores de promessas, numa palavra, uns bajuladores do poder eclesiástico e clerical, e por contágio também dos demais poderes, sobretudo do dinheiro e dos seus múltiplos executivos. 4. Quantos dissidentes, rebeldes, insubmissos, ilustrados, evangelizados jesuânicos, frontais, resistentes ao poder constituído, livres, autónomos, soberanos, protagonistas, ateus dos deuses, do religioso e do dinheiro e do poder, profetas que sistematicamente recusam sentar-se à mesa do poder e do altar,
pessoas de antes quebrar que torcer, audazes diante dos tiranos, solidários até ao sangue com as vítimas dos poderes instituídos, e estão registados no santural da Igreja Católica. Quantos? Conhecem alguma? E se não conhecem, porque não constam lá? E se não conhecem, porque não constam lá, podem ser apresentados no decurso das liturgias eclesiásticas como exemplos a seguir pelas gerações contemporâneas. No entanto, são mulheres, homens desta fibra, quem mais se parece com Jesus, o de Nazaré, o ser humano exemplar por antonomasia. 5. Mas alguma vez a nossa Igreja Católica, com o Cardeal Saraiva à frente da sua fábrica de fazer novos santos, novas santas, ousaria declarar, reconhecer Jesus, o de Nazaré, como santo, como modelo dos modelos de ser humano? Pelo contrário, não tiveram ela e as demais igrejas cristãs necessidade de inventar um outro Jesus, bem mais parecido com todas elas, para assim poderem continuar a pronunciar o seu nome e a apresentar o seu exemplo aos respectivos fiéis? 6. Do Jesus real, histórico, crucificado pelo Império, a pedido dos sumos sacerdotes, esse mesmo que acabou a profanar, destruir simbolicamente o Templo de Jerusalém e que viveu a solidariedade com as vítimas até ao ponto de desmascarar e enfrentar em duelo desarmado os seus mais cruéis fabricadores, durante o qual acabou por dar livremente a própria vida? As igrejas, todas as igrejas têm medo, não falam dele, não dão testemunho vivo, têm-no até por maldito e envergonham-se dele. Mas é esse Jesus, o Filho de Maria, o único santo a valer, e por ele, com ele e nele, são também santos, santas, quantas se lhe parecerem. Nunca ninguém nos disse estas coisas, eu sei, e por isso a mim, que aqui as escrevo com frontalidade, ainda haverão de dizer as igrejas, a começar pela católica que integro, que eu só posso estar louco, varrido, por as escrever. 7. Claro que as igrejas sabem o que fazem. Sabem que, como são muitas contra mim, conseguem desacreditar-me e que assim tudo ficará na mesma como até agora, com elas e os seus chefes mor a reinar. Nem por isso desfaleço ou me dou por vencido. O triunfo delas será momentâneo, apenas até que a mentira em que elas permanecem seja definitivamente desmascarada e que a verdade, ainda agora cativa na injustiça desta ordem mundial do dinheiro e do poder, inalteravelmente abençoada pelos religiosos das igrejas e pelos seus privilegiados profissionais, se liberte dela e nos liberte a todos. 8. Saibam que já vamos a caminho desse dia e que já estivemos muito mais longe da meta. O nosso Deus é a ressurreição e vida. E a vida. E nada tem a ver com o Deus do religioso, mentiroso e assassino desde o princípio. Avancemos, pois, confiantes, como meninas, como meninos, porque de santas, santos, à maneira da irmã Lúcia, por exemplo, nem sequer havemos de aceitar ouvir falar, porque mais não são do que criação de hábeis eclesiásticos para lhes virem a dar muito dinheiro a ganhar. Tivesse a irmã Lúcia tido a lucidez e a audácia de Jesus ou de Maria, resistisse ela ao clero, a começar pelos que logo se lhe apresentaram e se lhe impuseram como seus confessores e diretores espirituais, e como um bispo todo-poderoso que depois veio a ser o primeiro da recriada diocese de Leiria, e a quem ela sempre teve de obedecer como um cadáver, tivesse tido ela a lucidez e a audácia de Jesus ou de Maria, para resistir até ao sangue e para denunciar as suas mentiras, os seus arranjinhos e os seus perversos interesses eclesiásticos, parece que para estes vale tudo, até tirar olhos e negar a verdade conhecida por tal, contanto que tudo seja feito para eles melhor se poderem afirmar perante crianças, adolescentes, jovens, adultos, iletrados e ingênuos, como outros tantos representantes de Deus da terra e como intermediários entre Deus e os demais seres humanos. E de certeza que nunca ela, alguma vez e em algum tempo, chegaria a ser apresentada à Igreja como candidata à beata,
e santa como hoje, um ano e pouco depois da sua morte, já está a suceder. 9. Infelizmente, e para a infelicidade dela, a irmã Lúcia foi tudo o que os eclesiásticos, que desde o início a dominaram e controlaram, quiseram que ela fosse. E depois de tudo isso, ainda se desfez em mesuras e agradecimentos até ao fim da sua longa vida, como se para ela eles fossem Deus da terra, e os desejos deles e os seus interesses eclesiásticos fossem desejos e interesses do próprio Deus. E certamente até seriam, mas tão só do Deus deles, que é o demoníaco, como todo religioso sempre é, sistematicamente amancebado com o dinheiro e o poder mais os respectivos executivos. 10. Não nos deixemos enganar. Dos santos e das santas que a Igreja fabrica, os antigos e os novos, não precisamos deles para nada. Aliás, Deus, o de Jesus, jamais sairia bem na fotografia se para vir ao nosso encontro, a potenciar-nos desde o mais dentro de nós, onde permanentemente habita como num templo vivo, para nos tornarmos progressivamente humanos, misericordiosos uns com os outros e sororais fraternos. É isto ser mulher, homem, crente ou ateu, pouco importa, na substância pelo menos, só o fizesse porque alguém influente lhe metia uma cunha, formulava um pedido, exigia um milagre. 11. Só o pensar esta possibilidade é ofensivo para Deus, o de Jesus e de Maria. Muito mais ofensivo ainda será exigir, em conformidade com este pensar, será agir em conformidade com este pensar. Aliás, postas as coisas nestes termos, tenho que dizer que o culto dos santos, das santas, será uma injúria a Deus, o de Jesus e de Maria, por mais que a nossa Igreja Católica o promova e abençoe. Em última instância, reduz Deus a um comerciante, a uma espécie de sova ou tirano, e faz os santos, das santas, traficantes de influências junto de Deus, aos quais as respectivas devotas, os respectivos devotos, ficam depois obrigados a pagar promessas, as mais estapafúrdias e quase sempre muito lucrativas, para os gestores dos santuários, onde as suas imagens estão expostas ao culto público de natureza constitutivamente idolátrica, por isso injuriosa e humilhante para os seres humanos que aceitem ir por aí. A mim, podem ter a certeza de que nunca me apanharão a ir por aí, porque por esse caminho nunca eu chegaria a ser homem ao jeito de Jesus. A única coisa que verdadeiramente conta e que me faz ser com dignidade. 2007, novembro 1. Termina assim o capítulo 10 de Novo Livro do Apocalipse ou da Revelação. O meu abraço e o meu beijo de presbítero da Igreja do Porto.